Salve amigos, Natan falando. A gente está aqui com uma pessoa que tem uma história de arrepiar para contar pra gente. Ele fez questão de mostrar para nós o local. E aí nós marcamos, hoje é o dia do lançamento do livro Casas Mal Assombradas. A gente chegou mais cedo aqui no cemitério para poder contar essa história aqui, que o nosso amigo vai narrar pra gente. Vocês vão ver que é bem interessante. Olha, esse aqui é o Eduardo. Olá, bom Tudo dia. bom, Eduardo? Tudo bem. Eduardo, como foi essa história aí do que aconteceu com a tua família, né? Com teu tio? Conta aí pra nós. Natan, foi o seguinte, o pessoal também daí da página, né? Foi por volta do ano de 1978. Tudo começou com o falecimento da minha tia, né, Fátima. Ela sofreu um acidente de carro, infelizmente veio a óbito. E o meu tio, o nome dele também é chamado Eduardo, inclusive meu nome, né, é uma homenagem a ele. Ele ficou responsável para trazer o pessoal, o pedreiro, para fazer o jazigo da nossa família, né, no qual ela foi enterrada. Toda tarde ele veio, durou uma semana essa obra aqui no cemitério Santa Isabel. Durou uma semana e toda tarde ele vinha aqui verificar como é que estava a obra, estava andando, como o pessoal estava trabalhando. E numa dessas ele perdeu tempo, ele precisou chegar um pouco mais tarde aqui no cemitério. Já era mais 5h30 da tarde, ele estava no ônibus, ele subiu no ônibus, né? Quando ele subiu no ônibus, ele se deu com uma moça, aparentemente muito bonita, e apenas olhava para ele. Sentou no lado da cadeira dele e ela pegou um saco de pipoca, só que não comia pipoca. Ela apenas ficava olhando para ele, olhando, sério. Quando eles passaram no ônibus perto do cemitério Soledade, foi quando ela falou assim, esse cemitério é muito feio, né? A única coisa que ela falou. E ele falou, só concordou com ela, e ela falou que o cemitério Santa Isabel era mais bonito. Ele ficou meio com aquilo ali, né, na mente dele, e ele chegou próximo ao cemitério de Santa Isabel, que a gente está aqui, né, e desceu, e ela desceu atrás dele. Quando ele olhou para trás, ela havia sumido. Até então tudo normal, ele entrou no cemitério 5h30 da tarde, já com aquele pensamento, né, naquela moça do ônibus lá. Quando ele dobrou na Alameda, próximo ao jazigo da nossa família, alguém assobiou para ele, assobiou assim, e ele se espantou e olhou. Quando ele olhou para o lado, era a foto da moça que estava no ônibus com ele. A mesma moça? A mesma moça. E ele ficou muito espantado com aquela situação que tinha acontecido com ele. Mesmo assim, ele chegou aí ao nosso jazigo, falou com os pedreiros e voltou muito rápido para casa. Meus familiares dizem que passaram a história para mim, na época eu não era nascido, né, que ele chegou com uma febre inexplicável lá. Talvez pelo medo, mexeu com o sistema nervoso dele. Ele chegou com uma febre muito forte em casa, contou a história. Eu tenho uma tia que, uma certa vez, num dia de finados, quando a gente veio visitar o túmulo da família, ele mostrou para ela a foto da moça que estava... Ele mostrou quem era? Mostrou. E ela resolveu colocar uma flor lá pra moça. Desde então, toda vez que ela vinha aqui no cemitério, ela tinha que botar uma flor pra moça lá. Uma certa vez ela esqueceu de colocar. E a minha avó afirmou que a moça, ela não conseguiu dormir a noite toda por causa disso. Por esse pensamento que ela não tinha botado a flor pra moça que havia aparecido no ônibus. E a moça, ela diz que a moça perturbou ela a noite toda. Entendeu? Então, como foi que acabou isso? Ela teve que vir aqui no outro dia e colocar a flor pra moça lá. Aí foi que cessou. E essa história veio pra mim, eu achei muito interessante, né? Eu achei, poxa, quando eu vi a página, né, do Belém de Arrepiar, eu achei, por que ficar no anonimato uma história como essa? Com certeza. Né? Eu trouxe na hora, foi muito interessante, inclusive todos que me conhecem, a minha família, que poucas pessoas sabiam dessa história, eu tô contando e tô anunciando também. Então todo mundo abraçaram essa casa, inclusive a minha avó, né, tá doida pra ver Muito legal, Eduardo. E o pessoal das nossas redes sociais vai gostar de saber dessa história, muito interessante. Conta um pouco, o que é que o teu tio, qual era a profissão do teu tio? Ele era bombeiro, ele era sargento do bombeiro, inclusive um dos mais conceituados na época. E hoje, se alguém pesquisar sobre o sargento Eduardo,
ele tá no livro dos Heróis do Fogo do Bombeiro. Um cara muito conceituado, muito conhecido, inclusive todos os cursos que tem do bombeiro, até hoje ele é citado ainda como exemplo de bravura. Porque infelizmente ele morreu em combate, né? Pra quem não sabe, morreu em combate. Ele morreu em combate? Morreu em combate, ele estava na casa dele e uma casa começou a pegar fogo no Tamoios, no qual ele morava. E ele foi tentar ajudar, conseguiu retirar todos os moradores da casa, só que ele quis fazer mais, né? Ele foi querer tirar o botijão de lá para evitar o incêndio. Infelizmente ele varou numa tábua, já estava meio fraca, né, pelo fogo, e veio a óbito. Não resistiu o ferimento e deu uma granguena, parece, na perna dele. E ele faleceu. Morreu tragicamente, mas Desse jeito, bravamente como herói, também, né? Ele Como herói. fez a profissão dele, né? Ele preferiu dar a vida para evitar o pior. Ele Ou seja, conseguiu. ele era um homem sério, né? Sim, E muito deve ter sério. ficado muito impressionado com essa história para ter contado para a família toda, né? Inclusive na época ele não era o mais velho, só que pelo que meus tios falam pra mim, ele era um dos caras mais responsáveis, ele era tipo o espelho da nossa família lá. Entendi. Cresci ouvindo coisas boas dele. Entendi. E deve ter ficado bastante impressionado aí com essa Sim, experiência sobrenatural Com que ele certeza. teve, né? Com certeza. Para toda a família, para ele ter contado para todo mundo, deve ter Sim. ficado muito impressionado, né? Muito. Agora uma pergunta que eu quero te fazer, que o pessoal também nesse momento deve estar se fazendo. Tu sabes aonde é essa sepultura? sim, Tu sei. pode levar a gente Na lá? hora. Então bora lá. Vamos lá. Então, amigos, a gente está seguindo, a gente está caminhando em direção à sepultura. Vocês ouviram a história, né, que o Eduardo acabou de nos contar, né, do tio dele, teu tio, né, Eduardo? O tio dele, Tio Zé. que no ônibus conversou com uma moça. E aí, depois que ele desceu do ônibus aqui na frente do cemitério, ela desceu também, desapareceu logo atrás dele. E aí, quando ele foi olhar numa sepultura, né, próximo da sepultura da família dele, a foto na lápide da sepultura, próximo da sepultura da família dele, era a mesma moça que havia conversado com ele no ônibus. E aí a gente está seguindo agora na direção da sepultura. É muito lá para dentro? Não. Vamos chegar aqui. Passando aqui da. Bom, mas como eu não tenho autorização, eu não vou mostrar, né? Eu vou editar esse vídeo, depois eu vou borrar, obviamente, porque eu não tenho autorização da família para mostrar. Mas é essa aqui, ó. Esqueceu pra mim que eu Licença. venho, passo ódio. Minha mãe, quando ela era viva também, faleceu em 2005. Ela sempre me contava essa história. Essa aqui Ela sempre me conta essa história, né? é a Aí eu lembrei, sepultura da moça que apareceu pro tio do nosso amigo aqui no ônibus, né? minha avó, todos E aí ele é uma história que se espalhou na família dele, né? Uma história obviamente com a cultura aqui. incomum, uma história sobrenatural. E aí todos os familiares souberam dessa história, o tio dele contou. E agora eles estão dividindo com a gente aqui, né? A história da moça que apareceu no ônibus pro tio dele, ó. Eu falei que era bastante tempo que eu não via. Essa aqui. Como eu disse, eu vou editar o vídeo e eu vou borrar, obviamente, porque eu não tenho autorização para mostrar, né, a sepultura da moça. Eu não tenho autorização da família, então eu não posso mostrar. Tá bom? Mas é essa aqui. E aí, conta uma coisa, Eduardo. Depois que o teu tio passou por isso, né, a primeira vez, Sim. ele nunca mais a viu. Não. Só Não, foi nunca essa mais. vez. Foi só essa vez, dessa vez que ele veio aqui. Isso era por volta de 78, o ano era esse. 78. Aí o que aconteceu foi que já depois dele já começou com a minha tia, pelo fato dela Ter vindo ter trazer. colocado trazer. A primeira vez que ela botou a flor aí, ela já achou que deveria botar todas as vezes que vinha aqui, né? Aí numa dessas ela esqueceu e aconteceu. Ela com criou ela. um vínculo, né, com a... Foi, que segundo a história que meu pai me passou, foi que quando ela acordou, ela tentou dormir na mesma noite, né?
E ela acordou com uma vasilha na barriga dela. E ela se espantou. O que é isso já? Quando ela tentou dormir de novo, quando a dor pegou no sono, a vasilha estava no rosto dela. E ela já sufocando, tirou, aí foi que ela lembrou disso. Aí no outro dia ela veio e trouxe. Inclusive minha avó acabou de confirmar pra mim essa história. Antes de vir, perguntei ainda. Isso foi em 1978. 78. Essa é a história da moça que apareceu no ônibus. Pro tio aqui do nosso amigo do Eduardo, a moça do ônibus. Eduardo, te agradeço aí pela oportunidade de dividir com a gente aí essa história, viu? Eu fico feliz de estar participando junto da página com você. Eu acho muito importante assim esses relatos daqui de Belém para alimentar a cultura do nosso povo. Acho muito interessante, por isso que eu fiz questão de estar aqui. A gente agradece aí a tua participação. Valeu. Beleza, amigo.